Fala, rapaz, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, mais uma revisão, né? Bora aí fazer uma revisão agora de novo de ondulatória, revisão da revisão de ondulatória aí com algumas questões, umas questões de aplicação aí. Vamos ver o que está desenrolando aí pra gente. Então a gente tem aqui na primeira questão o seguinte: o diagrama da figura representa as frequências dos sons produzidos e também dos sons audíveis por alguns animais, incluindo eu e você, aí, os seres humanos. Então vamos analisar o rolê aí. A gente tem aqui o humano, no diagrama aí a gente tem sons produzidos na cor que vai aí do 85 até 1100 Hz. Então quando eu estou falando, você e tal, a gente é capaz de produzir sons aí entre 85 e 1100 Hz. Porém, quando a gente está ouvindo, né, sons audíveis aí, ó, a gente é capaz de ouvir sons que vão de 20 a 20 mil Hz. Só lembrando aí, abaixo do 20, a gente tem o que é chamado aí de infrassom, e acima de 20 mil, a gente tem o que é chamado aí de ultrassom. Entre 20 e 20 mil é o que é audível ao ouvido humano, ok? E aí na sequência você tem outros animais. Por exemplo, o golfinho é capaz de ouvir sons entre 150 e 150 mil Hz. O cão ouve entre 15 e 50 mil Hz. O gato ouve entre 60 e 65 mil Hz. E o morcegão aí ouve sons entre 1000 e 120 mil Hz. Ele quer que a gente faça o que aí? Vamos ver. Ó. Um som de comprimento de onda 4 metros seria ouvido por qual grupo aí, qual dupla ou qual animal, né? E aí ele deu um dado importante para a gente aí, a velocidade do som, 340, opa, faltou aqui, ó, 340 metros por segundo. Beleza. Então, para descobrir qual animal é capaz de ouvir um som de comprimento de onda 4 metros, de acordo com o diagrama aí, a gente vai precisar achar a frequência em Hertz, e aí a gente localiza essa frequência no diagrama. Então, bora lá. Bora lembrar aí que a velocidade de uma onda, a equação fundamental da ondulatória aí, é V igual a lambda vezes F. Vem lambda ferida aí. V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento da onda e F é a sua frequência. Só para relembrar aí num diagrama, cara, com o desenho da onda, então aqui a gente tem o desenho da crista junto com o vale, né? Quando a gente for medir uma onda num desenho aí que tiver o desenho, vai lembrar que essa distância aqui, ó, dessa pontinha até essa daqui, vai ser o comprimento da nossa onda, beleza? Isso daí é o lambda. Firmeza? Então vamos lá. Para calcular a frequência, a gente tem que dividir então a velocidade pelo comprimento de onda aí, beleza? V sobre lambda. O nosso V vale 340, belezinha? E o nosso comprimento vale 4. Perceba o seguinte, ó, cuidado com a unidade de medida, né? Já dei um toque aí várias vezes para vocês, fica ligado aí, ó. Metro aqui, metro ali, sem estresse, hein? Então tá tudo bonitinho aí na mesma unidade de medida. 340 dividido por 4 costuma dar 85. Então a frequência aí é de 85 Hz. Portanto, essa onda de 4 metros viajando na velocidade de 340 metros por segundo apresenta uma frequência de oscilação aí de 85 Hz. Agora a gente consegue localizar quem é capaz de ouvir isso. Ó. Vamos ver. O ser humano ouve entre 20 e 20 mil, então 85 está nesse intervalo. Portanto, o ser humano é capaz de ouvir. Agora vamos ver o golfinho. Pô, o golfinho não, né? Começa no 150, isso daqui tá abaixo, tá 85. Então o golfinho tá fora da brincadeira. O cão começa a ouvir lá no 15 e vai até os 50 mil. Opa, 85 tá nesse intervalo, então o cão escuta. O gato ouve entre 60 e 65 mil. Opa, 85 tá no intervalo também, então o gato escuta. O morcegão ouve a partir do 1000 e vai até os 120 mil, então o morcegão tá fora. Então, quem é capaz de ouvir esse som aí de comprimento de onda 4 metros são o ser humano, o cão e o gato. Vamos ver o que a gente tem de possibilidades aqui. Ó. Então, o humano e o golfinho. Cara, o humano escuta, mas o golfinho não escuta. Então, tá fora. Né? O humano escuta, mas golfinho não. Cão e gato. Oh, beleza. O cão e o gato estão dentro do rolê. Então, belezinha. Cão e gato escutam. Morcego e golfinho. Nenhum dos dois. Tá fora. Cão e golfinho. O cão escuta, mas o golfinho não, tá fora. Gato e morcego. Opa, o gato escuta, mas o morcego não, tá fora. Então, somente atende à necessidade da questão o item B, cão e gato. Beleza? Bora para a próxima aí. Uma onda
viaja com velocidade de 90 km por hora e ela tem 10 centímetros de comprimento. Qual é sua frequência aí? Então ele quer saber a frequência dessa onda que tem a velocidade de 90 km por hora e um lambda aqui de 10 centímetros. Cara, tem problema aí com unidade de medida, né? Então já vamos arrumar. Aqui você tem 10 centímetros, lá você tem quilômetro por hora. Tá tudo complicado aí. Então vamos fazer o seguinte. Como a frequência que está sendo medida em hertz, ele quer que você deixe o tempo em segundos. Vale lembrar que hertz é a oscilação por segundo. Então vamos arrumar tudo aqui. Vamos passar isso daqui para metro. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. E de quilômetro por hora para metro por segundo, lembra aí, ó, divide por 3,6. Beleza? Então 90 dividido por 3,6 dá 25. 25 metros por segundo. Agora belezinha, metro aqui suave, tempo em segundo, tranquilo, a gente acha então a nossa frequência. Do mesmo jeito que a gente fez ali em cima, ó. F igual a V dividido por lambda, ok? Uma onda viaja com velocidade de 25 metros por segundo e 0,1 metro de comprimento. Possui frequência igual a... Então vamos lá, 25 dividido por 0,1. 25 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 25 vezes 10, não é verdade? E isso dá 250 Hz. Tá aí, rapaz. 250 Hz é a frequência dessa onda aí. Tranquilo? Questão detonada. Bora para a seguinte aí. Uma ambulância se move em uma rodovia com velocidade de 20 metros por segundo, se aproximando de um observador em repouso. Então, o nosso observador está estacionário, parado, repouso, enquanto a sirene da ambulância emite um som de frequência 1000 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determine a frequência aparente detectada pelo observador. Ok, cara. Aí temos uma questão clássica de efeito Doppler. Tá lembrado aí? Então vamos fazer um esquema aqui, ó. Lembrar do referencial, primeira coisa. Aqui está o observador, ok? Nosso feliz observador. Aqui tem um referencial que tem um sentido que vai do observador para a fonte emissora do sinal. Esse é o nosso referencial, ok? Para que serve esse referencial? É o seguinte, caso o nosso observador esteja se movimentando no sentido do referencial, ou seja, esteja se aproximando da fonte emissora do sinal, a gente usa a velocidade dele positiva, ok? Então, se ele se movimentar no sentido do referencial, a velocidade dele é positiva. Por outro lado, se ele se movimentar no sentido oposto ao referencial, a velocidade dele é negativa. Mesma ideia aqui para a fonte emissora do som aqui, ó, ok? Se a fonte estiver se movimentando no sentido do referencial, indo embora aqui, ó, tal, sinal da velocidade dela positiva. Caso ela esteja se movimentando no sentido oposto ao referencial aqui, ó, se aproximando do nosso observador, velocidade para ela negativa. É para isso que serve o referencial, ok? Vamos supor, cara, que você vacilou aí no referencial e aí não lembra qual que é o rolê. Então faz o seguinte, ó. Você tem que lembrar que quando a fonte se aproxima do observador, à medida que que essa fonte vai se aproximando do observador, ele percebe um som de frequência mais alta no sentido de mais aguda, ok? Quando a gente está falando em frequência, a gente está pensando na altura do som. Então, um som alto é um som agudo, ok? E aí, quando a fonte e o observador tiverem um movimento relativo de aproximação, eu vou perceber uma frequência cada vez mais alta, ou seja, cada vez mais aguda. Agora, por outro lado, se a fonte se afasta do observador, então se eu tenho um movimento relativo entre os dois de afastamento, beleza? O que vai acontecer é que eu vou perceber um som cada vez mais baixo. Baixo no sentido de cada vez mais grave, ok? Baixo é grave. Então a frequência representa a altura do som. Muito bem? Nessa situação aqui, ele está dizendo que a fonte
emite um som de frequência 1000 Hz. Então a nossa fonte, ok? Frequência emitida pela fonte é igual a 1000 Hz. Beleza? O nosso observador está estacionário, então a velocidade do nosso observador aqui é zero. Ele está parado, é isso que está sendo dito aí. E a nossa fonte, ela se aproxima, né? Olha lá, se aproxima do observador. Então a velocidade da nossa fonte é contra o referencial. A fonte está vindo para cá, ó, beleza? E essa fonte se movimenta aí com uma velocidade de 20 metros por segundo em relação ao solo. Portanto, a velocidade da nossa fonte aí, contrária ao referencial, vai ser de menos 20 metros por segundo, ok? É para isso que serve aí o referencial. Tranquilo? Então, a velocidade da fonte relativa ao chão aí na referência é menos 20. Então, tem uma aproximação aí, né? A fonte e o observador estão se aproximando aí. Tem uma aproximação da fonte em relação ao observador. Isso significa que a frequência que ele vai observar, que ele vai perceber, vai ser maior que a frequência emitida pela fonte, já que a gente tem um movimento relativo de aproximação. Então, com certeza, ele vai ouvir um som com uma frequência maior que 1000 Hz, ok? Além dele perceber um som com uma frequência maior, ele vai perceber o som cada vez mais intenso. À medida que a ambulância se aproxima dele, o som vai ficando cada vez mais forte. E depois que ela passa, o som vai ficando cada vez mais fraco e cada vez mais baixo, ou seja, cada vez mais grave. Então vamos calcular isso, cara. Como é que calcula isso? Então tem uma expressão aqui, né, para a gente usar no efeito Doppler, que diz o seguinte, ó, que a frequência percebida pelo observador dividida pela velocidade do som em relação ao solo, ok? Mais ou menos a velocidade que o observador tem em relação ao solo. Aí esse mais ou menos, rapaz, em relação ao nosso referencial, conforme eu já mencionei anteriormente aí, né? Isso vai ser igual a frequência emitida pela fonte dividida pela velocidade do som em relação ao solo, mais ou menos a velocidade da fonte em relação ao solo. O sinal de mais aqui, ou menos, vai ser usado em relação aí ao nosso referencial, beleza? Agora é só colocar os números aí e fazer a conta. Vamos ver, ó. Frequência que eu quero saber, frequência observada, dividido pela velocidade do som em relação ao solo, que é 340. O nosso observador está parado, então a velocidade dele é zero, ok? Isso vai ser igual à frequência emitida pela fonte, que é de 1000 Hz, dividido pela velocidade do som em relação ao solo, que é 340. E aí aqui entra, então, a velocidade da fonte com o sinal negativo, rapaz. Por quê? Lembra aí, está se movimentando contra o referencial. Então, não vou usar o sinal de mais, vou usar o sinal de menos. Menos 20. Beleza? Aí é game over, né, rapaz? É só fazer a conta aí suave. O que a gente tem aqui? 340 vezes 1000 dá 340 mil. Dividido por 340 menos 20 dá 320. Se fizer a conta direitinho aí, a gente vai ter aí uma frequência observada igual a 1065. 1062 aí, né? Eu fiz a continha no canto aqui, estou vendo o valor. 1062,5 Hz. Então, 1062,5 Hz é a frequência percebida. Então, você percebe aí que a nossa tese estava certa no início, né? A fonte se aproxima do observador, emitindo um som de frequência de 1000 Hz, porém o observador percebe um som de 1062,5. É o efeito Doppler, a frequência ficou maior aí, ok? Beleza? Frequência percebida maior. Detonada a questão, vamos para a próxima aí. O que a gente tem na sequência aqui? Dois pulsos A e B são produzidos em uma corda esticada, que tem a extremidade fixada numa parede, conforme mostra a figura, ok? Que é um ponto fixo. Muito bem. Quando os dois pulsos se superpuserem, um vai encontrar o outro, né? Um vai ficar sobre o outro. Após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá uma interferência. Beleza? Aí tem que ver se é construtiva ou destrutiva. Vamos lá. Então, a hora que esse pulso aqui, ó, bater na parede, como aqui é fixo, o que vai acontecer, cara? Você tem o pulso B indo, certo? E aí, o pulso A bateu aqui na parede,
é ponto fixo, então ele inverte a fase, ele volta com a fase invertida, ok? Invertida. Então ele vai encontrar o pulso B num determinado momento aí da trajetória, em algum ponto aqui, eles se encontram. E como eles estão em fora de fase, aí ó, amplitude aqui para cima e aqui amplitude para baixo, eles estão fora de fase, vai rolar uma interferência destrutiva, beleza? Uma amplitude aqui para baixo, outra amplitude para cima, eles se encontram e a interferência é destrutiva. Muito bem? Então já sei que é destrutiva a interferência. Construtiva está de fora, construtiva está de fora, destrutiva está dentro, destrutiva está dentro e destrutiva está dentro, ok? Então a condição para ser construtiva teria que encontrar em fase. Por exemplo, sei lá, essa onda aqui de repente está voltando ali e encontra outra. Então em fase aí seria construtiva. Mas fora de fase, né, uma amplitude para cima e outra para baixo, a interferência é destrutiva. Agora vamos seguir no rolê, o que mais que ele está dizendo. E em seguida, os pulsos deixarão de existir devido à absorção de energia durante a interação. Não, 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 rapaz. O que vai rolar durante a interferência é uma redução na amplitude. O som vai desaparecer, ok? Porém, depois que passa a região de interferência, cada uma das ondas continua se propagando como se nada tivesse acontecido ali. Então, ó, o A vai embora e o B continua no rolê dele aqui até encontrar a parede aí. Então, o B continua e o A vai embora aqui. Passou a região de interferência, o A está indo embora, depois o B inverte e vai acompanhar o A aí, ok? Preservando velocidade, amplitude, frequência. Todas as características iniciais se mantêm, ok? Então, tá fora do rolê. Interferência destrutiva, beleza? E em seguida os dois pulsos seguirão juntos no sentido do pulso maior, de maior energia. Não, cara, né? Eles vão se separar depois que rolar a interferência. Tá zoado isso aí. Letra E, destrutiva, beleza? Em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais. Ok, letra E. Então, passou a região de interferência, o pulso continua se propagando como se nada tivesse acontecido. Preserva a velocidade, preserva o comprimento de onda, preserva a amplitude, preserva todas as características que ele tinha antes da interferência. Ok? Vamos para a próxima aí. Questão número 5. Considerando os conteúdos estudados sobre ondas, claro que você deu uma estudada, por isso você está fazendo a revisão, certo? E sua propagação em meios elásticos, analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver. Então, as ondas sonoras em meios fluidos, quando eu penso em meio fluido, eu posso falar de gás ou líquido, são longitudinais. Ok, beleza. E não podem ser polarizadas, verdade. Só dá para polarizar onda transversal, lembra aí? Polarizar uma onda é escolher a direção de vibração. Muito bem? E aí a onda transversal, ela é possível ali de ser polarizada. Você escolhe a direção de vibração da frente de onda, tranquilo? Já a onda longitudinal não, porque a vibração tem a mesma direção da propagação. Onda transversal, a vibração é perpendicular à propagação. Então eu posso polarizar uma onda transversal, mas eu não posso polarizar uma onda longitudinal, ok? Então as ondas sonoras em meios fluidos são longitudinais, belezinha, e não podem ser polarizadas. Muito bem, verdadeiro. As ondas eletromagnéticas são sempre do tipo transversal. Totalmente verdadeiro, rapaz. E todas as ondas eletromagnéticas são transversais. A direção de vibração é perpendicular à propagação. Então, percebeu aí que dá para polarizar a onda transversal. Aliás, cara, quando você está naquele cinema 3D, né, que você usa lá aqueles óculos, cada lente lá tem a polarização numa determinada direção. E a luz que vem da tela do cinema ali é polarizada, cara. Por isso aí você consegue, então, escolher a direção de vibração em cada uma das lentes. Isso vai criar a ilusão aí de imagem tridimensional para você. Vamos ver a outra aqui. Ao sofrer reflexão, beleza? Então, sofrer reflexão significa que a onda voltou para o mesmo meio no qual ela se propagava, ok? A onda luminosa refletida retorna ao meio de origem, portanto, sua velocidade de propagação não se altera. Perfeito.
né, ela ficou com a mesma velocidade, mesmo comprimento, não mudou nada ali, né? A onda sofreu uma reflexão numa superfície, mantendo aí sua velocidade, porque as características do meio se mantiveram inalteradas. Vamos lá. A capacidade que uma onda tem de contornar os obstáculos é chamado polarização. Não, rapaziada, se liga aí, chama difração, né? Difração. Então, difração é o que acontece quando uma onda contorna um obstáculo. E a condição para que role a difração é que o comprimento da onda, ok, não seja menor do que a dimensão do obstáculo que essa onda vai contornar. Essa é a ideia. Então, para que role uma difração muito evidenciada, o ideal é que o comprimento de onda seja muito maior do que as dimensões do obstáculo que vai ser contornado aí, beleza? Então, aqui é falso, não é polarização, né? É difração. Rapaz, não confundam difração com refração. Olha aí a sequência. No fenômeno da refração, então refração é um fenômeno ondulatório que ocorre quando uma onda troca o seu meio de propagação. Aí mudou de meio, vai mudar a velocidade da onda, vai mudar o comprimento da onda, mas não vai mudar a sua frequência, hein? Vamos ver, ó. No fenômeno da refração, a velocidade e o comprimento da onda sofrem variações. Beleza? Mas a frequência da onda permanece inalterada, pois essa só depende da fonte que emitiu o sinal. Perfeito, verdadeiro, ok? Tá aí para você a explicação de alguns fenômenos ondulatórios aí. Bora na sequência. Certa emissora de TV operando em very high frequency, ou frequência aí, alta frequência, né? Você tem aí nessa emissora, ela está emitindo o seu sinal numa frequência de 200, olha lá, cara, 200 megahertz. Megahertz aí, né? Então, se liga aí que o prefixo mega, só para lembrar aí, ó, mega vale 10 elevado a sexta, beleza? Quilo vale 10 elevado a terceira. E tem um tal de giga aí, né, mano? Que vale 10 elevado a nona. E só para ilustrar, caso apareça o tera, é um prefixo que vale 10 elevado a 12. Como o nosso aí é o megahertz, então eu tenho aqui 200 vezes 10 elevado a sexta hertz. Essa é a ideia aí. Ok, então a frequência da nossa onda aí é de 200 vezes 10 elevado a sexta, ou seja, 2 vezes 10 elevado a oitava hertz. Tudo bem? Cuidado aí, fica ligado, hein? Considerando que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, determine o comprimento dessa onda. Tranquilo, né? Vem lamber ferida aí, suave. Então, para achar o comprimento da onda, é só dividir a velocidade pela frequência. A velocidade que ele deu é 3 vezes 10 oitava, e a gente tem uma frequência de 2 vezes 10 a oitava. 10 oitava dividido por 10 oitava, aí dá 1. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, nosso comprimento de onda aí é de 1,5 o quê? Metros, beleza? Nosso lambda aí vale 1,5 metros. Muito bem. Detonada, vamos para a próxima. A figura abaixo mostra os três primeiros harmônicos, os três primeiros, né, harmônicos em uma corda de comprimento 120 metros. Então, de uma ponta na outra aqui, cara, tem 120, ou metros não, desculpa aí, 120 centímetros. Ok, 120 centímetros de uma ponta na outra aí, beleza. Esse é o comprimento aqui da nossa corda, o nosso L aqui. Onde as ondas formadas se propagam com uma velocidade de 90 metros por segundo. Tá, beleza. O que ele quer saber? Determine a razão entre os comprimentos de onda do primeiro e do segundo harmônicos. Beleza. Vamos lembrar então, ó, onda estacionária em corda, beleza? A gente consegue calcular o comprimento de qualquer harmônico, aí o comprimento do enésimo harmônico, por exemplo, fazendo a razão entre o dobro do comprimento da corda e o número do harmônico. Esse N aqui, que é o número do harmônico na corda, está ligado ao número de ventres. Vamos ver o que é o número de ventres. É a barriga, cara. Então aqui, ó, se eu olhar na primeira configuração, ó, primeiro harmônico, eu tenho aqui um único ventre, beleza? Esse barrigão aí. Se eu pegar o segundo harmônico, eu tenho duas barriguinhas aí. Primeiro ventre aqui, segundo ventre. Então, dois ventres, ok? Seria o segundo harmônico. E aqui eu tenho um N igual a 3, então eu tenho 3 ventres. Se liga aí. 1, 2,
3, ok? Terceiro harmônico, beleza? Então eu quero calcular o lambda do terceiro harmônico. Aí o que eu faço? Dobro o comprimento da corda e divido por 3. Ah, quero saber o comprimento do segundo harmônico. Dobro o comprimento da corda e divido por 2 e assim a gente vai brincando aí, certo? Beleza? Então é assim que você calcula o comprimento. Nessa brincadeira ele quer a razão entre o primeiro e o segundo harmônico. Então, se você pensar aqui no lambda do seu primeiro harmônico aí, que está representado na primeira figura, seria então 2L dividido por 1, beleza? Ou seja, seria simplesmente o dobro do comprimento da corda. Se eu pensar no segundo harmônico, seria o dobro do comprimento da corda aí, dividido por 2, beleza? Tranquilo? O que daria para a gente aí um único L, certo? Agora, se você dividir o primeiro pelo segundo, o que você vai ter aí? Lambda do primeiro dividido pelo lambda do segundo, eu tenho aqui 2L dividido por L. Cara, percebe que a gente nem usou a velocidade, nem o comprimento da corda, nada. Deu quanto? 2. O que está dizendo para a gente é que o lambda 1 é o dobro do lambda 2. Tranquilo? Então, item A aí, detonado, vale 2. Letra B. Qual é a razão entre as frequências do terceiro e do primeiro harmônicos? Vamos lá. Então, lembra aí da relação de frequência? Então, a frequência do enésimo harmônico é N vezes V dividido por 2 vezes L. Perceba o seguinte, então. Se eu pensar no primeiro harmônico, N vale 1. Se eu pensar no segundo harmônico, N vale 2. No terceiro, 3 e assim sucessivamente. De forma que, olha só, cara. No primeiro harmônico, o N vale 1, então o primeiro harmônico seria V sobre L. Aí eu posso fazer o seguinte, cara, para agilizar o rolê. Ó. A frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico, certo? Então olha aqui, ó, ele quer a razão entre as frequências do terceiro e do primeiro harmônico. Ok, se eu for calcular a frequência do terceiro harmônico, então vai ser o N igual a 3 vezes a frequência do primeiro, certo? Se eu for calcular a frequência do primeiro, é simplesmente 1 vezes a frequência do primeiro, perfeito? Como ele quer a razão aí entre o terceiro harmônico e o primeiro harmônico, o que você faz? 3 vezes F1 dividido por F1. Olha aí, rapaz. Isso vai dar 3. Tranquilo, né? Então a razão entre a frequência do terceiro harmônico e do primeiro harmônico dá 3. Suave? Questão detonada aí, onda estacionária, para você brincar aí com o seu violão, com aqueles instrumentos musicais que tem a corda presa nas duas extremidades. Vamos ver o 8 aqui, que está rolando. Então, questão número 8. Uma corda de 2,5 metros de comprimento, esse é o tamanho da corda, e 2 quilogramas de massa, experimenta uma tensão em suas extremidades de intensidade 18 newtons. Sei lá, cara. Imagina que você tem uma corda presa aí. Pode ser a corda de um violão, por exemplo, né? É grande esse violão, né? 2,5 metros a corda. Então, de uma ponta na outra aí, o nosso L vale 2,5 metros. Beleza. A massa dessa corda aí é de 2 quilogramas. Não é um violão não, né? Experimenta uma tensão em suas extremidades. Tem uma força aqui nas extremidades da corda, né? E essa força vale 80 newtons. Nesse momento, uma perturbação na corda causa uma onda que se propaga com que velocidade? Cara, clássico, né? Então, vai lembrar aí que a velocidade da onda numa corda, além de ser o lambda vezes F, também pode ser calculado pela raiz quadrada da força aí, tração ou tensão, né? Dividido pela densidade linear da corda. O que é a densidade linear? É a massa da corda dividido pelo comprimento dela, ok? Toma cuidado aí com as unidades de medida, verifica que está tudo no sistema internacional. Ó. Aqui tem metro, é sistema internacional, aqui tem quilograma, é sistema internacional, e o Newton está dentro do sistema internacional. Então não precisa mudar nenhuma unidade de medida aí, tá tudo bonitinho, e aí a resposta já sai automaticamente em metros por segundo. Então, cara, fique atento às unidades de medida, é importantíssimo. Então a força aí vale 80, correto? Dividido pela densidade linear, que é a massa da corda, que é de 2 kg, dividido pelo comprimento dela, que é de 2,5 metros. A gente passa aí o 2,5 multiplicando lá em cima, né? Inverte a fração, então ficaria 80 vezes
2,5 dividido por 2, certo? Que a gente tem 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes 2,5 é a mesma coisa que 40 vezes 2 mais meio, né? Então isso daí dá 2 vezes 40 dá 80, mais metade de 40 que é 20, então dá 100. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então a gente tem uma onda aí com uma velocidade de 10 metros por segundo gerada nessa corda aí, ok? Bora para a próxima. Quando uma ambulância com a sirene ligada, beleza? Se aproxima de um observador, este percebe, a gente acabou de comentar lá em cima, né? Então tá aproximando, é um movimento relativo de aproximação, é isso que você tem que analisar, cara. Independentemente aí de ter velocidade ou não, pensa da seguinte maneira: se o movimento relativo entre a fonte, ok, emissora do sinal, e o observador é de aproximação, tem um movimento relativo de aproximação, a frequência percebida é cada vez mais alta, ou seja, cada vez mais aguda. Se o movimento relativo for de afastamento, a gente tem aí uma frequência cada vez mais grave, ok? Agora vamos pensar em termos de intensidade do som, aquela relação de volume, né? Então, quando a ambulância, no caso, se aproxima, eu vou percebendo um som cada vez mais forte, cada vez mais intenso, aumenta a intensidade. Depois que ela passa por mim e vai embora, eu vou percebendo um som cada vez mais fraco, ok? Então, nesse caso, é uma aproximação. Aí eu tenho uma frequência cada vez mais alta, ou seja, um som cada vez mais agudo, e cada vez mais intenso, ou seja, cada vez mais forte, beleza? Então vamos lá. Ele percebe aumento da intensidade, perfeito, sonora, e um som cada vez mais agudo, cada vez mais alto, ok? Então, um som cada vez mais forte e cada vez mais alto, beleza? Um som cada vez mais agudo e cada vez mais intenso. Letra A aí, tranquilão, beleza? Vamos lá, aumento da intensidade sonora, perfeito. Um som cada vez mais grave, não, só se estivesse afastando. Mesma intensidade sonora e mesma frequência? Não, né? A gente vai perceber um som cada vez mais intenso e um som cada vez mais agudo. Diminuição na altura do som, está dizendo um som mais grave? Não, não passou pelo observador, está se aproximando. E variação no timbre? Não, cara, lembra que timbre está ligado ao formato da onda, é por meio do timbre que a gente consegue diferenciar dois sons de mesma frequência, ou seja, mesma altura, emitido por fontes diferentes. E por fim, variação no timbre? Não. E manutenção da altura? Também não. Fechou? Faz uma revisãozinha aí de acústica, tranquilo. Por fim, aqui mais outro fenômeno ondulatório. Então, a figura a seguir, C é um anteparo. Cadê o C? O C está aqui. O C é um anteparo, onde as ondas vão se encontrar ali, né? Bater no anteparo ali. S0 e S2 e S1, né, são fendas. Então, a gente tem uma fenda aqui e uma fenda aqui. Beleza. Tá. Os obstáculos A e B ali, né? Aí ele pede para assinalar a alternativa que contém os fenômenos ópticos, né, ou ondulatórios aí, tranquilo, esquematizados na figura. Muito bem. Então, na letra A está falando que é uma reflexão e uma difração. Não, cara. Reflexão é quando a onda colide lá com um obstáculo e volta para o mesmo meio, né? E não é o que a gente está vendo aqui. A onda está vendo, ó. Você tem aqui o comprimento da onda, ela encontrou uma fenda menor que o comprimento da onda e ela sofreu uma coisa chamada difração, contornou essa fenda, esse obstáculo. Depois aqui, duas fendas, novamente difração. Então, difratou nessas duas fendas e acabou, né, uma ondinha passando para cada lado aí, elas se encontram em alguns pontos aí, né? E nesses pontos onde elas se encontram, você tem interferências construtivas e destrutivas. Quando crista encontra crista, ou vale encontra vale, a interferência é construtiva. E quando crista encontra vale, a interferência é destrutiva. E aqui no anteparo vai formar o padrão de interferência. Então aqui ele está representando a interferência acontecendo aí. Então, na verdade, o que eu tenho aí são difrações, né, na primeira e segunda região, e depois interferência aqui nessa outra, com o anteparo mostrando as interferências. Onde a gente tem isso aí? Difração e interferência. Ok, letra B. Então tenho difração e interferência sendo representada aí. Polarização não, escolhe lá
direção de vibração, não é isso que está rolando aí, reflexão está fora. Então, letra B aí, difração e interferência. Beleza, rapaz? Aqui a gente finaliza essa revisão de ondulatória. Espero que vocês tenham gostado aí. Peguem esse material, analisem, estudem e façam suas avaliações vestibulares, etc. No próximo vídeo aí a gente traz alguma novidade para vocês. Aguardem. Valeu, bons estudos e até a próxima. Não esqueçam aí de ativar o sininho, curtir aí os vídeos. Tem mais vídeo no canal para vocês. E aproveitem aí o mundo da física. Valeu, rapaz. Até a próxima.